Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o segundo domingo do tempo comum do ano A. E a segunda leitura de hoje se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos e irmãs, dentro do contexto litúrgico, é comum que, especialmente dentro do tempo comum, a gente vê isso, que a segunda leitura ela seja uma leitura contínua. A cada domingo a gente vai vendo um livro bíblico sendo contado, em sua ordem cronológica. A gente vai ficar pulando muito. E aí, nesse domingo, a gente começa com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, os 3 primeiros versículos. E aí, para muita gente, pode ser que olhe esse texto e diga, não tem nada para poder falar. Temos sim. Primeira coisa importante que você saiba que, naquele tempo, no início de qualquer carta, naturalmente, você vai dizer quem é que está escrevendo e para quem está escrevendo. E aqui nós vemos que Paulo é que escreve juntamente com seu irmão Sóstenes, e ele escreve para a comunidade de Corinto. Por isso que o nome da carta é a Carta de São Paulo aos Coríntios. Esse nome é o nome utilizado, o adjetivo colocado para aqueles que moram e residem nesta comunidade. E aí o que Paulo diz? Quando ele vai se auto-intitular, ele se chama de apóstolo. Interessante que a palavra apóstolo geralmente é reservada aos 12, E Paulo não era um dos 12. Só que é interessante que você saiba que a palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Então Paulo entende que ele foi enviado pelo próprio Deus. É vontade de Deus que ele seja apóstolo. Ele foi enviado não por si mesmo, mas pelo próprio Senhor. E geralmente Paulo usava isso aqui porque muitas pessoas que tentavam bater de frente com Paulo tentavam levantar a ideia de que como você não é um dos 12, não tem para que a gente lhe ouvir. E Paulo sempre tenta rebater diante dessas pessoas a trazer essa ideia. Tudo bem que eu não sou um dos 12, mas por chamado do próprio Deus é que eu estou aqui. Ele que me chamou, ele que me fez ser apóstolo, mesmo eu não tendo sido um dos 12, que caminhou com ele enquanto ele estava aqui na terra. E aí ele diz que escreve até a igreja de Corinto, ele diz que escreve aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Isso é interessante, A palavra santo quer dizer separado. Então Jesus, ele separa um povo. É na figura de Jesus Cristo que ele acaba nos separando. Mas, irmãos e irmãs, sempre que nós temos um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, a gente vai começando a entender que tem algumas coisas que não dá mais pra gente. Nós começamos a ter gostos diferentes, a gente começa a entender que determinadas conversas não nos cabem mais, determinadas atitudes não são mais coniventes, determinados atos que nós fazíamos não valem mais a pena, porque a nossa vida ela começa a ser transformada pelo próprio Jesus. E eu começo a perceber, essa conversa não cabe para aquele que é cristão. Esse determinado tipo de atitude, de gesto, essa forma de agir, não combina com aquele que é cristão. Eu agora quero parecer cada vez mais como Jesus Cristo. E amados irmãos e irmãs, quando a gente vai entendendo isso, eu vou compreendendo, eu sou chamado de fato à santidade. Eu sou chamado a parecer cada vez mais com Jesus. Eu acho que vale muito a pena a gente trazer essa segunda leitura para refletir que também vale para nós a carta de Corinto, porque nós também somos chamados a ser santos. Em qualquer lugar, eis o nosso chamado. Às vezes eu fico aborrecido em ver gente que fica o tempo todo querendo discernir vocação. Eu quero saber qual é o meu chamado, eu quero saber para que eu estou nesse mundo. E aí começa a ir para encontro vocacional, começa a ir para aquilo outro e esquece que o nosso primeiro chamado, a nossa primeira vocação é a santidade. E a primeira coisa que Deus nos chama é a sermos santos. E parece que a gente foca tanto em outras coisas que acabamos negligenciando o nosso primeiro chamado. Amados irmãos e irmãs, não negligencie seu primeiro chamado. Deus te chama, em primeiro lugar, a ser santo, a parecer com Ele, a ser como Ele, mesmo que o mundo tente fazer o contrário. E o texto continua, Junto com todos, em qualquer lugar que invoca o nome do Senhor. Aí ele deseja para o povo graça
e paz. Quero chamar a atenção de vocês sobre isso aqui. A palavra graça, ela tem total associação à gratuidade do amor de Deus. Muito bonito pensar nisso. O amor de Deus, ele é gratuito. Ele não exige nada de nós, ele apenas nos ama. Podemos ser ruins como formos, mas o amor de Deus continua a ser derramado sobre nós. E a paz, no contexto judaico, era a palavra shalom. E o shalom judaico, ele tinha completa associação com a ideia, né, de harmonia. Então a paz que eu desejava era completa harmonia com as coisas criadas, com o próprio Deus. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, inclusive lá na carta aos Efésios é colocado isso. Cristo é a nossa paz. Então, em outras palavras, desejar o outro a paz, desejar a própria presença de Jesus. É Cristo quem traz paz ao nosso coração. Quem tem Cristo tem paz, tem harmonia. Amados irmãos e irmãs, acho que com esses 3 versículos já dá para a gente poder meditar em muita coisa. Primeiro, qual é a tua vocação? Você tem compreensão de que a sua vocação ela vem da vontade de Deus? Também temos compreensão, né, de que nós somos também apóstolos, no sentido de que somos enviados também. Temos um apostolado a cumprir, assim como Paulo também tinha completa compreensão disso aqui. Temos também essa consciência do meu chamado à santidade. Será que eu tenho buscado corresponder a esta primeira vocação que eu tenho? Eu sou chamado a ser santo. O que me falta para viver a santidade nas pequenas e nas grandes coisas em minha vida? E aí, por fim, também eu acho que vale a pena a gente meditar muito sobre isso, né? O quanto eu tenho levado a paz que é Jesus para as pessoas. O quanto também eu tenho promulgado para o mundo, dito ao mundo, dessa gratuidade do amor de Deus. Ele nos ama gratuitamente, sem exigir nada de nós, sem impor muito. Ele nos ama e quando eu retribuo este amor, automaticamente eu vou entendendo, não tem outra saída. Eu preciso viver a santidade. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso trilhar os caminhos dele. Porque é um amor tão grande que chega a nos constranger. Ao ponto de que quase ficamos com vergonha. Se eu não corresponder a ele, me sinto constrangido. Então parte de nós o desejo de corresponder a esse amor. E nessa correspondência, né, acaba passando pelo caminho da santidade. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!